havia muito essa questão do rock não poder ser cantado em português, porque, por exemplo, o fado também não podia ser cantado em inglês. E ao longo dos anos, desde os anos 80, quando começaram os primeiros movimentos rock em Portugal, essa questão foi-se desvanecendo e deixou de ter importância. Hoje, um garoto de 12 anos, quando começa a ouvir rock, não vai nunca perguntar ou duvidar se o rock pode ser cantado em português. A crueldade de que se é capaz deixar para trás os corações partidos. Contra as armas do ciúme tão mortais, a submissão às vezes é um abrigo. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Essa questão de fazer rock ou fazer qualquer outro gênero é muito mais uma questão de linguagem do que uma questão de língua. Não é o código que vai determinar, e sim o uso dele. O inglês e o português têm características diferentes, né? O inglês é mais sintético, tem um número muito maior de monossílabos, tudo isso. Mas se você quiser fazer rock and roll em português, isso é totalmente possível. Você sempre pode até subverter uma natureza de um código. Se você tem um código mais, entendeu, inadequado, você tem como até muitas vezes subverter isso através do uso que você faz. E a língua você sempre pode torcer ela como você quiser, e essa torção é o trabalho artístico, na verdade. O mundo sempre foi multicultural, mas foi a procura e a descoberta do caminho marítimo para as Índias que tornou mais dinâmico o contato entre as diversas culturas. Hoje, cada país tenta resolver, à sua maneira, os problemas de identidade gerados pela presença de tanta gente diferente. Hello people out there, welcome to Singapore. This is Singapore, this is like the Wall Street America, and this is Singapore. And my name is Najib Ali and I'm a Singaporean. And people basically call me an entertainer, but I like to consider myself as an artist. Revelation! Get funky! I have my TV shows, I have my own internet webpage, I travel a lot, and I live in Singapore all my life. Singapore is a very interesting place. The American thing, multiculturalism, is a new thing, but in Singapore, multiculturalism has been here for a long, long time. I live with multiracial society. I live with different races all the time. The new Asian people are able to have Western sensibilities and Asian sensitivity, and that's how we create our work and we go on our lives. Okay. Há mais de 500 anos, quando as caravelas lusitanas conquistaram seu porto, cerca de 60 línguas eram faladas em Malaca. O português virou a língua franca em todo o comércio asiático. Depois, misturando-se ao malaio, transformou-se no cristã. Hoje, os eurasianos de Singapura aprendem cristã para manter sua identidade num país dominado pelo chinês e o inglês. Amyang Sejo, Lesson, Mezalebi, Fika, Compra, Bender, Choma. We are going on Saturday and we will be staying for 1 week. Nadu nos devai. Nos logo fica nala uma semana. Kalau yo ke papia Kristen agora, que prende mais, yo logo quise. Yo também prende cristão. Causa yo queria essa crença. This is a very old language spoken by our ancestors in Malacca, and it is fast fading. And it's a pity if eventually this language disappears from the Eurasian community here. So I want to learn it to make sure that I don't forget it. The Portuguese element is very strong in Singapore's Eurasian community because majority of the Eurasians in Singapore came
from Malacca, and Malacca is predominantly Portuguese Eurasians. But also at the same time, there are other Portuguese Eurasians from Goa, from Macau, from Timor. I think it's very clear that the Portuguese were the most open to Asian cultures. They were very willing in the 16th and 17th centuries to marry local Asians. The Dutch and the British were not so open to intermarrying. A origem da comunidade de Singapura. Sabe, quando Afonso de Albuquerque e os governadores se estabeleceram em Malacca, em 1511, eles viram que a melhor maneira de se estabelecerem foi estabelecer casamentos, favorecer os casamentos entre os marinheiros, soldados e raparigas locais. Daí nasceu uma comunidade chamada Euroasiática, que é o cruzamento entre europeu e a rapariga local. Essa comunidade existente em Malacca, ainda deve lá ter cerca de 3 mil agora, atualmente, estão concentrados num bairro chamado The Portuguese Settlement, ou bairro português. Tinham pouca comunicação com o exterior, até bastante tempo, mantiveram sempre a língua, o cristão. O papiá cristão é o falar português, para eles. Eles uniram a ideia da religião à língua, que falar cristão é falar português. Em leituras descobri, digamos entre aspas, comunidade crioula composta por luso-descendentes do bairro português de Malacca, o que constituiria esta estranha entidade que seria um bairro português em Malacca. Eu sou nome Miguel da Silva. Fica no bairro de Português, Rua de Texera, casa número 11. Eu sou nome Jorge Bosco Lázaro. Não temos na cidade de Malacca um bairro propriamente inglês, não temos um bairro holandês, embora os efeitos da cultura holandesa, da cultura britânica, são fortíssimos. Identificação com um outro povo, uma outra etnia, uma religião, uma língua, um país, seja distante ou seja próximo, uma região, não é e não quer dizer exatamente a mesma coisa que identidade. E, aliás, até se pode postular que há elementos de não identidade e de identidades incertas, não muito claras, nessa população de Malacca, em que subsiste um componente que realmente destaca além das outras mais óbvias. Quer dizer, a língua crioula de base portuguesa, chamada cristã. Os tempos verbais em cristã são construídos à maneira malaia. Não há variação pronominal. Eu comer, nós comer, eles comer. O passado é feito assim. Eu já comer, vós já comer. O futuro, tu logo comer, eles logo comer. Vamos falar cristão português antigo. Agora tem gramática. Nosso cristão não tem gramática. Eu tenho buku dictionary, mas português outro nome, né? Dicionário, red, dicionário. Eu já fazia um dictionary, 10.000 palavras. Eu gostaria de saber como se fala cigarro em cristã. Fumança. Como se fala dormir? Dormir. E aí, mano, como é que fala sucre na sua língua? Sucre. Eu quero saber como é que se fala vermelho. Flor, vermelho. Como se fala a palavra mentir? Até a mentira.